Jó. O capítulo é o de número 42. Responsabilidade muito grande sobre os meus ombros, trazer a palavra de Deus. Quando o pastor Ismael me passou um raio, ele falou: você que vai estar me representando através da administração da palavra. Ele falou que havia ligado para o pastor Jorge, falou que era restauração. E o interessante é que a Bíblia é um livro de restauração. Se existe um livro que fala sobre restauração, é a Bíblia Sagrada. Ela começa falando de restauração e finaliza a obra pronta, que sou eu e você, quando estivermos indo para a Nova Jerusalém. Cada povo que vai para a Nova Jerusalém, levanta a mão da glória nessa noite. Você, quando vem para a igreja, você vem para ser restaurado, para que você possa ir para estar ao lado de Cristo, não de qualquer jeito, tem que ser restaurado antes. Mas o problema todo é o processo da restauração, que às vezes dói, às vezes machuca, às vezes nós não entendemos, mas uma coisa é certa: quando Deus está junto com a gente, por mais doloroso, por mais difícil que seja o momento que nós estejamos passando, Ele vai te dar o bálsamo na medida certa, porque não existe nada tão pesado que você vai carregar porque você não tenha condições de suportar. O que você está passando, você aguenta, não desista, segura mais um pouquinho. Amém, queridos? Jó 42, que achou? Diga amém. Amém. Verso 1 ao verso 6 diz o seguinte: então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante e que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por me falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Aleluia. O que me chama a atenção, pastora, que a dirigente, a esposa do pastor, pastora, o que me chama a atenção é que só pode ser restaurada alguma coisa que tenha valor. Não existe possibilidade de você pensar em restaurar alguma coisa que não tenha valor, porque toda restauração é mais difícil do que o processo de fazer a obra primária ou da primeira vez. Restaurar alguma coisa leva mais tempo e mais recurso do que fazer uma coisa que você já poderia fazer no início. E restauração só é feito naquilo que tem valor. Não existe possibilidade de restaurar coisas que não tenham valor. Mas se existe uma coisa que tem valor para Deus, é uma alma, é uma vida. Não existe coisa mais importante, pastor, mas e a terra é importante? Mas é importante para mim e para você, para usufruirmos dela. O importante nessa terra para Deus é que você, é que eu sejamos restaurados para poder estar do lado dele, morando no céu. Só que restauração, a primeira coisa, eu gostaria de tirar aqui, é que no caso de restaurar um objeto simples, você às vezes tem que passar ele em alguns processos, em alguns momentos, e pode ser que a peça, ou o material, ou o objeto, ou a pessoa, ou a vida, ou a alma possa se machucar em alguns momentos. Eu com a minha esposa, durante um período, nós dirigimos uma igreja em Angra dos Reis, litoral do estado do Rio de Janeiro. E se tem alguém aqui que conhece parte de litoral, se tem alguém que já viu acerca de barcos,
O barco ele é feito para ficar dentro do mar, ou dentro da lagoa, ou do rio. Mas no caso do mar, da água salgada, com o passar do tempo, vai algumas costas ou chegando até ele. A parte que está submersa à água vai ficando cheia de marisco, vai ficando cheia de objetos ali, frutos do mar, que começam a ficar junto dele. Chega um determinado momento que aquilo se torna tão grande, uma crosta tão grande, que atrapalha até no desenvolvimento do barco dentro da água. E quando chega esse momento, acontece a necessidade de ter que fazer a limpeza ou a restauração do barco. O barco tem que ser tirado de onde ele estava. Nunca uma restauração é feita no mesmo lugar. Guarda isso para a tua vida. Toda restauração é feita de tirado de um lugar e levado para um local onde é trabalhado. E a igreja é um local onde Deus usa para trabalhar, para fazer restauração. Quando Deus te tira lá do mundo, Ele tira lá porque a gente está cheio de crosta. Nós estamos lá cheios de coisas que são impurezas. Ele traz para a igreja para começar a fazer o trabalho dele. E é isso que Deus começou a fazer na tua vida. Pastor, mas eu já estou na igreja há 50, 60 anos. Deus ainda está em processo de restauração na tua vida. Só que o processo de fazer aquela limpeza, pastor, é feita uma raspagem, é passado algum tipo de material ali que às vezes chega até no barco e às vezes raspa o barco. O que me chama a atenção desse texto que eu li em Jó é que se existe uma pessoa na Bíblia que passou por um período de restauração sem ter feito nada de errado, foi Jó. Jó vivenciou dores, lutas e problemas que não eram provenientes dele estar em um local errado, não era proveniente dele ter feito alguma coisa errada, mas simplesmente pelo fato dele ser quem ele era. O primeiro versículo do capítulo 1 de Jó começa dizendo de onde Jó era. Depois começa ressaltando uma reunião nos céus, em que os anjos de Deus se reuniram e juntos se achegou Satanás, que é o adversário das nossas almas, é o adversário da igreja, é o adversário de Deus. Quando isso aconteceu, Deus vira para Satanás e fala: ei, Satanás, você está vindo de onde? Ele vira e fala: estou vindo da terra, rodeei a terra. Deus pega e vira para ele: você viu Jó? Honesto, fiel, temente a Deus. Deus começa a tecer alguns comentários de adjetivos, características de Jó, que quando Satanás ouve, na mesma hora ele começa a tentar setar Deus. Deus não pode ser setado. O diabo pode setar minha vida e a sua, mas Deus ele não pode setar. Mas ele pode fazer algumas colocações, pedindo a Deus para mexer na minha vida e na tua vida. E a Bíblia nos fala, todos conhecem, que Jó era fiel, era aquele que era obediente a Deus, era aquele que não cometia, ele fugia da aparência do mal. Jó ele tinha 7 filhos homens e 3 mulheres, era rico, era um fazendeiro que na época, segundo a Bíblia, era o mais rico de todo o Oriente. Todas as vezes que os filhos deles faziam festa, ele pegava e ia sacrificar, preocupado já se os filhos viessem a ter feito alguma coisa de errado. Por isso aí a gente começa a observar que Jó era aquela pessoa que antes do problema acontecer, ele já estava ali tentando se precaver, proteger de consequências futuras. E Satanás vira para Deus e fala: é Deus, ele só é fiel, temente, porque ele é rico, não precisa de nada, ele tem dinheiro. Quem tem dinheiro não precisa de Deus. Deus vira para ele, conhecendo o coração de Jó, e fala para ele: pode tocar nas coisas dele, mas só não toca na vida dele. Pode tirar aquilo que é riqueza para ele. Eu não sei o que representa a riqueza para você. Em muitos casos, riqueza é dinheiro, mas em outros casos, riqueza é saúde, riqueza é família, riqueza é estar em comunhão com a igreja. Riqueza pode ser várias coisas, depende da sua concepção. E a definição é minha e a sua para aquilo que é riqueza. Mas Satanás tem a liberdade então de entrar na vida de Jó, tirando todas as coisas. Começou tirando os animais que ele tinha,
depois tirou os escravos, e por último ele pega e toca na família de Jó. Acontece então um acidente, os filhos reunidos numa casa, desce fogo do céu, e todos os 10 filhos de Jó morrem. Chega então os servos para falar: Jó, aconteceu um problema, os seus camelos foram roubados, as suas ovelhas foram roubadas, os teus filhos morreram. A Bíblia nos fala que ele ficou tão triste, que ele arrancou as vestes, rasgou as vestes e se cobriu de terra. Mas não parou por aí. Se formos parar para analisar, uma pessoa que é capaz de pegar em 10 caixões ao mesmo tempo, pastor Valdemar, não é para qualquer um não. A tristeza é tamanha. Uma pessoa que tinha muito dinheiro, prefeito, chega ao ponto de não ter nada, acabou, perdeu tudo. Isso não é para qualquer um, isso é difícil. Isso mexe com o emocional da pessoa, mexe com o psicológico. A pessoa fica sem chão. Só que a Bíblia nos fala que mesmo assim ele continuou fiel, temente, perseverante a obedecer a Deus. E Satanás volta para o encontro dos anjos. Deus olha para ele, acredito eu olhando para ele, dando uma risadinha. E aí, Satanás, tu tocou em tudo que ele tinha, o homem até agora ainda não falou nada. Satanás pega e vira de novo, mas ele tem saúde. O que é mais importante para o homem não é a família, não é os filhos, não é o dinheiro que ele tinha ou a riqueza, é a saúde dele. Deus vira para ele e fala: então vai lá, pode tocar na saúde dele, mas não toque na vida, não tire a vida dele, mas pode mexer na saúde. A Bíblia nos fala que na cabeça até a planta dos pés começou a brotar feridas na vida daquele homem que era saudável, perdeu a riqueza, ele era rico, passou a ser pobre. Ele era pai de 10 filhos, quando ele viu ele já não tinha mais nenhum. Ele era um homem saudável, quando ele viu já não tinha mais saúde nenhuma. Mas ainda assim ele continuou. E a Bíblia nos fala que a última coisa que sobrou para Jó, irmãos, foi um caco de telha, um caco de barro. Tem momentos na minha vida e na sua que às vezes os amigos, as pessoas, quando estamos bem, quando estamos por cima, em determinado nível, as pessoas estão até próximas a nós. Mas quando você perde, quando você já não é mais a mesma pessoa, não tem mais a mesma influência, você é colocado de lado. E às vezes o que nos resta, pastor Marcondes, é um simples caco de telha, um caco de barro. Mas esse caco de barro não abandonou ele. Eu quero profetizar que o caco de barro, que é lá do céu, que é Jesus de Nazaré, em todos os momentos, enquanto você ficar nessa terra, vai ficar do seu lado, guardando, te protegendo, te guiando, te instruindo, ao seu lado, te protegendo das ciladas do inimigo. Ele perdeu tudo, ficou enfermo. A Bíblia nos fala que ele já cheirava mal. Chegou um determinado momento, irmãos, que a esposa dele vira para ele e fala: Jó, meu filho, acabou tua vida, perdeu tudo que você tinha, acabou a esposa, eu estou aqui do seu lado, mas nem isso eu estou querendo ficar mais, porque tu está fedendo demais. Ó. Imagino eu lá contando, ela falando isso para ele, ele olhando para ela e falando: meu Deus, ele ainda vai se pôr de pé. Só que ela vira para ele e fala: ei, Jó, começa a amaldiçoar o teu Deus, não fala que ele é bom não, porque se ele fosse bom, você não estava passando por isso. Se Deus fosse com a tua vida, você não estava passando por essa dificuldade. Se você fosse homem de Deus, você não estaria passando por esse problema. Ei, Jó, se você fosse quem você acha que você é, você não estaria passando por isso, nem perdido teu filho, a tua riqueza, muito menos a tua saúde. Ela vira para ele e fala: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele vira para ela: mulher, tu é louca. Eu saí do ventre da minha mãe nu, e eu posso voltar para lá nu, mas Deus eu não vou deixar não, sabe por quê? Porque Ele é o único que pode fazer o impossível não acontecer na minha vida. Irmão Antônio, ele até começou bem, Jó. Ele começou firme, forte, só que não foi 2 dias que ele passou por dificuldade, o presbítero Paulo Caetano. Foram vários dias, foram anos. O período da dificuldade não foi uma semana, não. O período foi longo. E a Bíblia nos fala que a partir do capítulo 3 de Jó, ele já começa
começa a olhar para a situação que ele estava e já começou a olhar de um jeito diferente. Ele já não enxergava mais que Deus estava do lado dele. Sabe, às vezes quando você está passando assim por um problema, por uma dificuldade, que você já não enxerga mais Deus, você só consegue enxergar o problema te rodeando da luta ao seu redor. Você já não consegue ver que você é homem ou mulher de Deus de verdade, porque a luta é tão grande, a peleja se levantou, a poeira é tão grande ao teu redor que você já não consegue ver mais o que está depois do problema, depois da luta. E a Bíblia nos fala que a partir do capítulo 3, Jó já começa a falar de Deus, falando: Deus, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, que o dia que eu nasci se transforma em trevas, em noite. Ele já não enxergava mais a vida dele como ele enxergava no começo. Não é diferente na minha vida e na tua, não. Quando você, a gente começa a passar por uma dificuldade, a gente já começa o começo é sempre firme na rocha, mas com o passar do tempo a gente já começa a questionar: Deus, por que Deus? Por que eu estou na igreja, eu te sirvo, e o meu filho ou a minha filha está perdido no mundo lá fora? Deus, por que Deus que eu estou fazendo a tua obra e o meu esposo está lá desempregado? Por que Deus que eu estou fazendo a tua obra e estou passando uma dificuldade dentro de casa? É natural que a gente comecemos a fazer essas perguntas na nossa vida. Jó, que era um homem íntegro, fiel, temente, começou a perguntar a Deus: por que Deus? Pastor de Água Dourada já começou a falar: por que eu estou passando por isso? E a Bíblia nos fala que chegou então 3 amigos vindo de regiões distantes para ir ter com Jó, para conversar com ele, para tentar consolar Jó. Existem alguns momentos que chegam até pessoas tentando até o bem, querendo até o bem, querendo até consolar o pastor Valdemar. Mas às vezes chega e olha para a gente, começa a apontar o dedo e falar assim: ei, essa peleja que você está passando é proveniente de pecado. Essa luta que você está passando, sabe por quê? É algum pecado que você cometeu, que você ainda não chegou a verbalizar, não chegou a falar com o teu pastor ainda, você não chegou a comentar com ninguém. Isso é pecado escondido. A Bíblia nos fala que chegou 3 colegas de Jó, e eles começaram: Jó, essa peleja vai passar, Jó, mas você tem que voltar para o Senhor, Jó, porque se você está passando, Jó, é alguma coisa relacionada a pecado, e não é diferente em nosso meio hoje, irmãs do ciclo de oração, crente dessa igreja. Quando a gente começa a vivenciar alguma dificuldade, a primeira coisa que as pessoas ao nosso redor começam a pensar que alguma coisa é relacionada a pecado. Pastor, mas a Bíblia diz em Gálatas 6:7 que tudo aquilo que o homem plantar ele vai colher. É verdade, isso sim, mas tem prova que a gente não planta e acaba tendo que colher. Jó não plantou aquela peleja, não. Jó não merecia. Se fosse por grau de merecimento, eu até poderia passar por aquela luta, você. Mas Jó, de acordo com o que Deus fala de Jó aqui, ele era a única pessoa que não precisava passar por aqui. E eu quero aqui jogar por terra um estigma que é colocado dentro das igrejas, que é normal às vezes a gente observar, pastor Josias, pessoas apontando que quando um crente está passando prova é pecado. Ei, nem sempre passar prova é sinônimo de pecado. Sabe por quê? Porque Satanás está ao redor, querendo chegar até Deus, pedindo a Deus para liberar, para tocar na tua vida. Assim aconteceu com Pedro. A Bíblia diz que Pedro estava do lado de Jesus. Pedro estava do lado de quem? Do lado de quem Pedro estava? Jesus. Mesmo do lado de Jesus, o diabo pede para tocar na nossa vida. E a Bíblia nos fala que Jesus, quando ele foi para a ascensão, ele falou assim: ó, eu vou ter com meu Pai, mas eu vou estar com vocês através do Espírito Santo. Mesmo o Espírito Santo estando contigo, Satanás ele fica querendo pedir para tocar na tua vida, pedir para tocar na tua casa e na tua família, mesmo você não merecendo. E a prova que você está passando, eu não sei se é proveniente de colheita de pecado ou não. Eu não sei se é Satanás que pediu para tocar na tua vida. Mas uma coisa eu quero ser profeta de Deus para a tua vida: essa peleja vai passar, a luta vai passar, e uma coisa é certa, você vai atravessar o mar vermelho, e quando chegar do outro lado, você vai ter o direito de cantar o hino da vitória. Quem quer cantar o hino da vitória, quando atravessar o mar, joga lá em cima a sua mão e glorifica Jesus.
pecado, irmãos. A forma de Deus trabalhar com o ser humano é justamente em cima de prova. E as tribulações e os problemas é a forma de Deus que Deus utiliza para forjar a ferramenta que se chama eu, você nessa terra. É através das provações, das privações, das tribulações que Deus usa para poder forjar a ferramenta. É através das provas que Deus começa a fazer restauração na minha vida e na tua. É através das provações. Eu quero que você saia daqui nessa noite enxergando que o teu problema não é por nada do passado. Se foi por causa do passado, se você jogou a mão lá em cima e falou: Jesus, o Senhor é meu Senhor, a Bíblia diz que tudo o seu passado foi lançado no mar do esquecimento, e agora é uma vida com Cristo. Você é uma nova criatura, e com Ele você não tem que ficar olhando para trás e se auto-acusando. Só que Jó começou a olhar para o passado, falando: meu Deus, consigo próprio, eu tinha família, eu tinha bens, eu tinha uma fazenda. E lá pelo capítulo 11 ele começa a falar que ele, para pedir alguma coisa para os servos dele, ele tinha que pedir por favor para quem que trabalhava para ele. Ele fala que a esposa dele não chegava mais perto dele por causa do mau cheiro, que as crianças, quando passavam perto dele, começavam a zombar dele. Jó estava no limite. Satanás pediu para Deus para colocar ele lá embaixo. Mas uma coisa é certa: se Satanás pediu para Deus para tocar na tua vida, para te colocar lá embaixo, o crente ele pode cair até 7 vezes, mas de todas as 7 Deus vai colocar de pé. As coisas não continuam do jeito que está. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que tudo tem um tempo determinado, e tempo de prova também tem tempo. Eu quero deixar uma palavra profética para o pastor dessa igreja e para essa igreja, e para você que vem visitar. Todas as lutas e provações, elas têm tempo para poder acontecer e passar. Eu quero profetizar que o tempo de cantar chegou, o tempo de atravessar o mar vermelho, o tempo de chegar do outro lado, para que você possa se alegrar também, o tempo de sorrir. A noite pode durar, pode ser dura, pode ser de lágrimas, de choro, mas uma coisa é certa: tem alegria, tem amanhã chegando para crente nessa igreja, em nome de Jesus. E a Bíblia ela diz que os colegas de Jó, os amigos dele, cada um que tinha oportunidade, do mais idoso ao mais novo, a Bíblia fala isso, do mais novo ao mais novo, todos eles começaram a falar: Jó, por que você está tão triste, tão abatido? E o primeiro deles, quando ele começa a falar com Jó, ele expõe, volta para Deus: Jó, por que você está assim? Jó, era você que ensinava para a gente que a luta passava, Jó. Jó, era você que ensinava para a gente que a luta tem um tempo. Jó, era você que dizia para a gente não desistir, perseverar. Jó, agora estou eu hoje aqui para dizer para você: não desiste, não pare. Talvez você que está me ouvindo nessa noite, você que já teve a oportunidade de dizer para tantas pessoas: não pare, não desiste, a prova vai passar, o momento da luta ele vai ter um fim. Talvez você hoje está passando por isso e está se queixando porque Deus me trouxe aqui para dizer para você também: não desiste não. Continua, aguenta só mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque está chegando o tempo da virada na tua vida. Está chegando o tempo da mudança, da transformação. Quantas vezes eu já cheguei a falar para as pessoas, quando dirigindo a igreja: ei, não para, essa luta vai passar. Mas até com a nossa vida, que às vezes nós estamos aqui como instrumento de Deus, ou instrumento para Deus, a peleja chega para a gente. Jó não merecia passar por luta, mas ele passou por luta. E a Bíblia nos deixa um ensinamento, que a partir do capítulo 32, Jó começa a olhar para a vida dele e fala assim: eu desisto. Deus ele não olha mais para mim. Deus ele não quer mais saber da minha vida. Deus ele está de longe. Deus ele não está próximo de mim. Deus ele não está me vendo. Talvez você pode até falar assim: ei, pastor, eu já falei essas palavras para Deus. Eu também já disse que Deus não está vendo a minha luta. Eu também já disse que Deus não está vendo a minha peleja. E olha que eu venho no ciclo de oração. E olha que eu vou para a igreja, eu sou dizimista. Olha que quando eu tenho oportunidade, eu prego Jesus. Olha que quando
Eu tenho a oportunidade de fazer o bem, eu faço. Mas quando vem a peleja, Deus, eu não estou mais aguentando ele. Aguenta, sabe por quê? Deus está transformando você numa ferramenta que quando Satanás se colocar de pé de novo para com você, ele já vai querer se prostrar por causa da imagem que vai ser refletida na tua vida. Pastor, é a imagem minha, da minha face, não é a imagem de Cristo. Você vai refletir a presença de Deus. E quando isso acontecer, Satanás, demônio, não vai poder parar na frente de você. Sabe por quê? Vai ter que sair do lado, vai ter que sair buscando esconder de você. Sabe por quê? Porque eu e você, nós não estamos livres de passar problema. O problema todo é como passar pelos problemas que nos acontecem. Se eu perguntar ao pastor dessa igreja, os demais pastores que aqui estão, que dirigem a igreja, a resposta vai ser a mesma. Quantas pessoas chegam até a gente, até nós, que às vezes estão passando por uma luta, e no momento da aflição, no momento da adrenalina, no momento dos problemas, por não conseguir enxergar saída ou possibilidade, acaba metendo os pés pelas mãos, acaba tomando algumas decisões impensadas, acaba fazendo escolhas que nelas Deus não está, acaba tomando algumas decisões que chega no futuro, vão se arrepender. Jó, ele chega a expressar para Deus a inquietação que estava no coração dele. Eu e você, por vários momentos, nós também temos a oportunidade de fazer isso, expressar a nossa inquietação. Mas uma coisa é certa, nem eu nem você temos o direito, nós não temos o direito de tomar decisão impensada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita na minha vida e na tua. Sabe para quê? Para te ajudar, para te dar conselho, para te instruir para o caminho que você deve andar. Pastor, mas eu falo com Deus, eu pergunto para Deus e Deus não me responde. Eu até falo com Deus, Deus fala comigo na palavra, que eu vou abrir a Bíblia aqui e vou botar num texto, e essa vai ser a palavra para mim. Tem alguém que já fez isso aqui? Vários que já fizeram isso. Abre a Bíblia, Deus já fala comigo agora, mas olha que eu vi assim. Nem assim Deus está falando comigo. Nem assim Deus está falando comigo. Eu não tenho mais sonho, pastor. Deus não me revela nada em sonho. Deus não usa ninguém para levantar em profecia, marchando, para profetizar sobre a minha vida. Deus está calado, pastor, comigo. Ei, quando Deus se cala é porque Ele está trabalhando em prol da minha vida. Se você não está ouvindo Deus falar da forma que você gostaria, sabe por quê? É porque Ele está trabalhando para com a sua vida. É porque Ele está fazendo alguma coisa, sabe para quê? Para te ajudar, para te auxiliar, querido. Deus, Ele não trabalha. Certa feita, foram perguntar para uma pessoa: ei, o que você espera depois da morte? Eu espero no céu. Ah, eu vou descansar. Céu não é lugar de descanso. Jesus falou: eu vou para o Pai porque o Pai está trabalhando. Eu tenho que voltar porque até agora Ele está trabalhando. O céu não é lugar de ficar parado, vida mansa. O céu é lugar, sabe de quê? De ficar adorando. O nosso trabalho lá vai ser adorar e exaltar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se você é aquele que tem intenção de morar no céu, eu queria te convidar já a aproveitar nesse momento aí, adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Sabe por quê? No céu você não vai fazer outra coisa. Pastor, o trabalho pesado de servente de pedreiro vai ter, o trabalho pesado de carregar peso vai ter, não. O seu trabalho vai ser dizer que Deus é bom, que Ele é bom, que Ele pode, que Ele tem poder, que todas as coisas Ele pode e tem condições de agir somente com uma palavra. A Bíblia nos fala que Jó perdeu tudo. Chegou no final da vida dele sem nada. A única coisa que sobrou foi esse caco de telha que ele raspava as feridas para limpar, para coçar. Oh, meu Deus! O restante, os amigos, filhos, ele já não tinha morrido, esposa, foi todo mundo embora. Mas a Bíblia diz que no capítulo 42 acontece algo que sempre vai acontecer com quem é servo de Deus. O momento de Deus se colocar de pé. A Bíblia diz em Salmo 12, verso 5,
que por causa da opressão do justo e dos gemidos dos necessitados, eu me colocarei de pé, diz o Senhor dos Exércitos. Por mais que a gente ache que Deus está longe, por mais que a gente ache que o nosso Deus está distante, vai chegar o momento que Ele vai se colocar de pé. E quando chegar esse momento dele se colocar de pé, se prepara, porque o momento da restauração, o momento de ser e estar restaurado, não é ficar do jeito que estava antes, não. É ficar melhor, é ser maior, é ter mais. Não existe. Se você for buscar restauração no dicionário, quer dizer você fazer com que algo que não é mais torne-se o que foi um dia no passado, porém melhor. Vocês vão buscar no dicionário. Eu não sei se tem pessoas aqui que viveram um casamento bom, que viveram um momento em família bom, que viveram um momento em ministério bom, e talvez hoje você já não esteja vivendo a mesma coisa. Talvez hoje as coisas já tenham mudado, já tenham passado algumas lutas, algumas dificuldades, e você já não enxerga mais como foi no dia do passado. Eu queria te colocar, te pedir que toda a igreja fique de pé. Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Eu queria chamar o louvor aqui na frente. Eu quero fazer um mistério aqui, com a permissão do pastor. O louvor rapidinho, vem aqui na frente. O louvor da igreja rapidinho, você fica de olhos fechados. Cadê o louvor da igreja? Chama o louvor rapidinho para vir aqui na frente. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Meu Deus! Prepara o nível de adoração aí, o ministério de louvor, adoração, mas aquele da virada, aquele do momento da mudança, da transformação. A Bíblia nos fala que chegou um determinado momento que passou a luta na vida de Jó. A peleja chegou ao fim. Assim como eu profetizo que chegou ao fim na tua vida. Você que entrou aqui nessa noite, passando por uma luta, por uma adversidade tamanha, por um problema tamanho, que você já olha assim e fala assim: ei pastor, meu casamento era tão bom, pastor, hoje eu estou vivendo uma treva dentro da minha casa, é só guerra. Ei pastor, era tão bom quando os meus filhos eram pequenos, pastor, porque eu podia carregá-los para a igreja, eu carregava eles comigo, mas agora eu não posso mais carregar, eles querem andar do jeito deles, estão desviados. Ei pastor, era tão bom porque eu tinha um emprego bom e hoje eu estou desempregado. Ei pastor, a luta está grande, eu não estou mais aguentando, eu estou a ponto de jogar a toalha, desistir de tudo, abandonar o barco, de dizer para o meu dirigente: eu não aguento mais a liderança, eu não aguento mais a função, não aguento mais a cobrança e o peso. Ei, Deus manda falar contigo, aguenta só mais um pouquinho. Você que já aguentou até aqui, ó, só mais um pouquinho, tá? Talvez você vira para Deus e Deus está assim para você, ó. Ao invés de reclamar, adora. Ao invés de falar que não dá mais, que eu vou jogar tudo para o alto, começa a falar para Deus: Deus, eu te amo. Os piores momentos que Israel, que o povo hebreu passou, irmão Antônio, as maiores guerras que o povo de Israel passou, eles não venceram porque tinha um exército grande nem forte. As vitórias chegaram porque, ao invés de lutar, eles começavam a adorar o Rei dos Reis. Essa noite foi diferente. Eu quero te convidar, ao invés de você adorar, ao invés de você reclamar porque está
reconheço que para ti nada é impossível, Deus, e que todos os seus planos podem acontecer. Já chega no final da vida falando, Deus, o Senhor pode todas as coisas, Deus. O Senhor pode salvar o meu